Pronto, então agora estamos gravando. Então, eu vou resolver aqui passo a passo a lista e o exercício que eu vou enviar para vocês é exatamente baseado nessa aula aqui. Vai ficar gravado e aí eu vou disponibilizar lá no Google Class, ok? Não tem muito segredo aqui. Acredito que a maioria de vocês já sabe como é que faz essa lista. Mas é que muitos alunos têm dificuldades, mesmo quando chegam no terceiro ano, a matemática básica, por incrível que pareça, tem sido um grande problema na hora de resolver as contas. Então a gente vai dar esse reforço para poder ajudar um pouco, né? Aí a primeira questão envolve equações de primeiro grau. Então eu vou colocar aqui x menos 4 igual a 7. Aqui, acredito que a maioria de vocês saiba como fazer, né? Tenho que isolar o x, só que para isolar o x, ou deixar ele sozinho aqui, eu preciso passar esse 4 para o outro lado. Quando eu falo outro lado, eu quero dizer outro lado da igualdade. Se você lembra, para eu passar o número para o outro lado, eu preciso inverter a operação que ele está fazendo. Então, se ele está subtraindo, ele vai passar somando, né? Então, aqui fica x igual a 7 mais 4 é igual a 11. Beleza, né? Aqui sem segredo. Na letra B, 2x menos 5 é igual a 3. Aqui nós temos dois passos para fazer para isolar o x. Só que o que pega a maioria aqui é o que eu vou passar primeiro, o 2 ou o 5. Tem regras para seguir aqui, né? Tem um deles que vai passar primeiro. Quando os números estão subtraindo ou somando, esses vão passar primeiro. Depois, a ordem é aqueles que estão multiplicando ou dividindo, e depois potência ou raiz. Sempre nessa mesma ordem. Então, quem é que está subtraindo ou somando? É o número 5, né? Então, ele passa primeiro. Depois de passar, então ele vai ficar somando com o 3 do outro lado. Pode fazer direto, já 2x é igual a 8. Mas para terminar, esse 2 também precisa ir para o outro lado. O 2 está multiplicando pelo x. Então, quando ele passa para o outro lado, ele vai passar dividindo, né? Então, x é igual a 8 sobre 2 e x é igual a 4. Aí terminamos a conta. Na letra C, também eu tenho dois passos a cumprir para isolar o x. Aí primeiro eu vou verificar quem é que está somando ou subtraindo. Logo eu identifico que o menos 1 aqui, ele está subtraindo, ele vai passar somando, né? Somando desse lado aqui. Então eu vou ficar com x sobre 4 é igual a 2 mais 1. Então, x sobre 4 ficou igual a 3. Mas então esse 4 aí que está dividindo por x, ele só pode passar para o outro lado se for multiplicando pelo lado direito. Então a gente vai fazer isso. E x vai ser igual a 3 vezes 4, x é igual a 12. Na letra D, tem uma situação então que envolve também dois passos. Aqui então quem que vai primeiro, o 4 ou menos 8? Eu vejo que o menos 8, então como ele está subtraindo, ele vai primeiro. Professor, posso fazer direto? Pode, não tem problema. Então ali menos 8 passa para o outro lado, vai ficar 16 mais 8. Aí 4x é igual a 24, né? E aí o 4 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então x é igual a 24 sobre 4 e fica igual a 6. E aí, aqui a letra E, a última questão do exercício 1. 5x menos 5 é igual a 5.
Então, 5x é igual a 5 mais 5, que é 10. X é igual a 10 sobre 2. E daí você tem como resultado... Opa, eu errei, né? Já fui separando aqui, fui colocando as coisas que não são. X é igual a 2. O exercício número 2 são frações. A maioria de vocês conhece as propriedades de frações, só que muita gente ainda, por incrível que pareça, na hora de resolver as contas com frações, tu vê ainda muito erro básico. A letra A, quando você tem uma operação com duas ou mais frações, como tem aqui, onde esse número de baixo, chamado de denominador, esses númerozinhos aí são iguais, o que que você faz? Você escreve ele de novo, do outro lado, e todos os números que ficam em cima, você opera como se os de baixo não existissem. Então eu fico 2 menos 5. E aí é só resolver, né? 2 menos 5, cuidado com o sinal, vai dar menos 3 quartos. Mas nem sempre vai ser uma situação assim trivial, né? Tão fácil assim. A maioria das vezes você tem situações como na letra B. Meio mais 2 terços. Agora os denominadores são diferentes. Alguns ouvem falar sobre mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, mas tem um jeito aqui que a gente não precisa usar essas expressões. Então, sempre quando você tiver duas frações, o que você pode fazer? Pode seguir essa regrinha aqui, multiplicar cruzado. 1 vezes 3 mais, porque as duas frações estão somando, 2 vezes 2. Aí tudo isso aí dividido por 2 vezes 3. Vamos escrever isso explicitamente? Vai ficar 1 vezes 3 mais 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 3. E vai ficar 1 vezes 3 é 3, mais 4 dividido por 6, ou seja, 7 sextos. E aí terminou a conta. Na letra C, agora você tem 3 frações aqui. Só que se você for fera em matemática, você já bate o olho nesse tipo de conta e com certeza você já matou a questão. Por quê? Veja que a primeira fração, 10 sobre 5, você pode substituir por 2. E veja que a terceira fração aqui também. Com essa simplificação, como é que vai ficar a conta? Vai ficar 2 menos 1 mais 2. E quanto é que é 2 menos 1 mais 2? É 3, né? 2 menos 1 é 1, 1 mais 2 é 3. É claro que nem sempre você vai ter uma situação assim, em que pode transformar aqui uma fração num número inteiro. Então, como é que eu faria se eu fosse fazer com aquela regrinha que eu usei na letra B? Eu vou fazer de novo esse aqui, fazer daquele jeito. É claro que não importa o método que você for utilizar. Quando vocês forem fazer a lista, não importa o método. É claro que você colar não vale, né? Esse método não vale. Você precisa fazer por si só. Mas não importa o método que você for usar, o resultado tem que ser, é claro, o mesmo, né? Qualquer que seja o método. Então aqui você tem 3 frações. Mas daí você diz, não, professor, ali eu tenho 2 e um número inteiro, número 1. Mas eu posso transformar esse 1 em fração? Pode, quando você simplesmente faz esse truquezinho aqui. Coloca o número 1 embaixo de um número, você transforma ele numa fração, sem alterar o resultado. Agora nós temos aqui 3 frações. Mas a regra que eu mostrei para você
vale com duas. Então, o que você vai fazer? Vai escolher duas frações aqui, vai manipular elas até encontrar o resultado. Depois a gente soma ou subtrai com a fração que sobrou. A escolha é sua. Eu vou escolher essas duas primeiras aqui. Então, o resultado que der aqui, entre parênteses, depois eu somo com 8/4. Então, eu vou num rascunho aqui e eu vou levar isso aqui para ver o que vai dar. Então, vamos aqui, eu vou pegar ali o 10/5 menos 1/1. E vou fazer aquela regrinha lá das flechinhas. Então, como é que é a regrinha? É 10 vezes 1 menos, que eu tenho menos aqui, 1 vezes 5, dividido por 5 vezes 1. Então, a regrinha é sempre, você pega o valor de cima aqui, o 10 no caso, multiplica por 1. Sempre tem que ser esse primeiro aqui, por causa do sinal. Sempre tem que ser essa cruzada primeiro. Então, vamos escrever aqui 10 vezes 1. Agora vem o menos 5 vezes 1. É a segunda cruzada, né? 5 vezes 1 eu tirei daqui. Aí tudo isso aqui vai ser dividido pelo quê? Tudo isso aí vai ser dividido por esses 5 vezes 1. Aí você já está começando a ficar craque já, né? Ó, 10 vezes 1 é 10, menos 5 vezes 1 é 5. Então você já chega à conclusão que aqui em cima é 5. Embaixo, 5. E deu igual a 1. Aí esse é o resultado parcial, né? Lembra que esse 1 que está aqui, eu preciso voltar lá onde eu estava antes, aqui. E aí eu descobri então que tudo isso que está entre parênteses deu 1. Então, vamos continuar aqui. É só fazer 1 mais 8/4. Agora sim, agora eu tenho duas frações. Então, se eu colocar 1 aqui embaixo, agora sim tenho duas frações. Agora eu tenho tudo que lá das flechinhas, né? Multiplica cruzado, esse vezes esse, e depois faz aquela divisãozinha ali. Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim. 1 vezes 4, 4, mais 8 vezes 1 é 8, dividido por 4. Aí vai ficar 12/4, que deu igual a 3. Eu fiz bastante passos aqui, né? Você poderia ter feito direto. Então, você vê, eu encontrei o valor 3 aqui, né? E lembra que antes, foi esse método aqui, esse método direto também, deu 3. Não importa o método, o resultado tem que ser igual, né? Tem que ser igual a 3 aqui. Agora, na letra D, você tem uma fração somado com um número inteiro. Aí você olha e você já pegou a propriedade aqui de somar duas frações, né? Você já viu, dividiu ali por 1 para fazer duas frações e vai fazer aquele esquema lá de multiplicar cruzado, esse vezes esse, depois dividir, né? Pode fazer assim. Como é que vai ficar? 13 mais 2 vezes 4, 8, dividido por 4. Resultado, 21/4. Aí você não precisa dividir 21/4. Como vai dar um número quebrado, você pode deixar como fração, não tem problema. O resultado fica até mais completo assim. Esse foi um método, mas
Tem um jeito mais rápido de resolver essa conta. Quando você tem uma fração somado com um número inteiro. Então eu vou fazer de novo essa aqui, mostrando para vocês qual é o truque que dá para fazer. Alguns chamam esse truque de regra da cambalhota. Eu não sei porquê, deve ser por causa das flechinhas que são da seguinte maneira. Tu pega esse número aqui, 4, multiplica pelo número inteiro, e depois, resultado dessa multiplicação, você vai somar ou subtrair, dependendo do sinal que tiver aí no meio, vai somar com esse 13, e aí o resultado que der, você divide pelo número 4, que não vai ser alterado. Vamos escrever isso explicitamente. Então, vou fazer primeiro esse aqui, ó, 4 vezes 2, mais, resultado, soma com o 13. E tudo isso aí é dividido por 4. Então, vai dar 8 mais 13, dividido por 4, e é claro que vai dar 21 sobre 4. Assim como deu antes, né? Antes eu fiz por esse método aqui, esse aqui é do jeito que eu fiz antes, é claro que tem que dar 21 sobre 4, independente do jeito que eu for usar, né? Esse segundo jeito é mais prático, né? Muito mais rápido, pode fazer direto também. Agora o número 3. Número 3, eu não sei se vocês já fizeram cálculos com notação científica. No número 3 até já coloco algumas regrinhas ali no final para ajudar na hora de fazer essas contas. A gente vai usar bastante esse tipo de conta lá no terceiro ano também. A letra A você tem 2 vezes 10 na terceira, vezes 4, vezes 10 na quinta. A primeira coisa que você vai fazer é identificar quais são as suas potências. O que é uma potência? É um número que tem uma base, que é o número grande, e o expoente, que é um número pequeno. Então você olha e identifica aí duas potências, o 10 na terceira e o 10 na quinta. E o que não é potência aí é o 2 e o 4. O que eles estão fazendo? Eles estão multiplicando entre eles. Então eu vou escrever aqui 2 vezes 4. Se você quiser, pode já escrever o 8. E aí o resultado que der entre eles, as não potências, você multiplica por uma operação que a gente vai fazer entre essas duas potências. Qual é essa operação? Se você olhar ali nas regras, a primeira regra, você vai ver que quando você multiplica duas potências de mesma base, no caso aqui a potência é base 10, né? Então você mantém a base e soma os expoentes. Então eu vou somar 3 com o 5. E o novo expoente vai ser então a soma desses dois. Então eu vou ficar com o seguinte. Aí 2 vezes 4 é 8, vezes 10 na oitava. E terminou a conta, não precisa fazer mais nada. Pode deixar assim. Vamos para a letra B. Agora você tem uma divisão de potências. 8 vezes 10 na quinta, dividido por 4 vezes 10 ao quadrado. Então, a mesma coisa, você vai identificar aqui quais são as suas potências. Aí, o que não é potência aqui? O 8 e o 4. O que eles estão fazendo entre elas? Estão dividindo, né? E aí, o resultado que der entre elas, eu vou multiplicar por uma operação que eu vou fazer com essas duas potências aqui. O que elas estão fazendo entre elas? A regra número 2 mostra como é que eu faço nesse caso. Elas estão dividindo, né? Então,
eu conservo a base, escrevo uma vez, né? E os expoentes eu subtraio. Mas cuidado que a subtração tem que ser assim, o de cima menos o de baixo. Tem que ser sempre nessa ordem. E aí, finalizando, então, 8 sobre 4 vai dar 2 vezes 10 na terceira. E aí finalizou a conta. Só isso. 2 vezes 10 na terceira. Agora, a letra C. A letra C nós temos expoentes negativos. 16 vezes 10 a menos 2, vezes 3, vezes 10 na quarta. Então aqui eu posso identificar como duas potências aqui já. 10 na quarta, 10 na 2. E sobrou o quê? 16 e 3. Posso já multiplicar elas, dá 48, vezes. Agora as potências, multiplicação, então mantém a base e soma os expoentes. Deixa eu fazer isso aqui melhor. Então soma os expoentes. E aí vai obter 48 vezes 10 ao quadrado. Não esqueça que é uma soma algébrica, né? Tem que levar em conta o sinal. Agora na letra D, veja como é importante você levar em conta o sinal. Então 5 vezes 10 dá menos 6, vezes 10 na terceira. Potência identificada, são essas duas aqui, né? E aí o que, que a gente faz? O 5 ele está sozinho, então permanece sozinho. Vezes 10, agora conserva o 10 e soma, né, os expoentes. E o resultado, 5 vezes 10, menos 6 com mais 3, menos 3. E aí finalizou a conta. Agora a letra E. A letra E é uma situação em que muita gente pode cometer erros por causa do excesso de números negativos que a gente tem nos expoentes. Então, eu tenho 20 vezes 10 dá menos 5, dividido por 4 vezes 10 dá menos 4. Então, aqui você já identifica quais são as duas potências. E ali o 20 e o 4 estão dividindo, então eu já posso colocar aqui 20 dividido por 4 dá 5. Vezes divisão de potências de mesma base. Regra número 2. Conserva a base e subtrai os expoentes. Agora, olha só o cuidado que você deve ter. Menos 5 primeiro, menos da regra, e aí vem o menos 4. Essa é uma situação que muita gente pode confundir, porque você tem esse sinal de menos aqui, ó, ele vem da regra. Não esqueça que os sinais negativos dos expoentes, eles já estão aí, eles não podem sair. Então, continuando, você vai ter 5 vezes 10, olha a regra de sinal. Menos 5, menos com menos dá mais 4. Se você quiser, já pode ir fazendo direto. Eu estou fazendo passo a passo para mostrar qual é o cuidado que você deve ter. Aí vai ficar 5 vezes 10 na menos 1. E finalizou, então, a conta. Agora vem a F, a nossa última questão. 15 vezes 3 vezes 10 na menos 1, vezes 10 na menos 2. Aqui, mesma coisa que a gente já viu.
Os números aqui, 15 e 3, você já pode multiplicar. E o resultado, você vai operar, vai multiplicar pela operação que a gente fizer com essas duas potências aqui. Então, conserva o 10. E eu faço menos 1, menos 2, né? Eu já fiz a regra do mais com menos lá. Por isso que eu não coloquei aqui. Então, 45 vezes 10 na menos 3. E aí finalizou, ok? Então, essa foi a lista que a gente resolveu. Tem algumas regrinhas para seguir, né? Mas é tranquilo de fazer. Então, eu vou disponibilizar essa aula lá no Google Class. Logo hoje ainda, daqui a uns 15, 20 minutos, eu já vou colocar lá a lista para vocês irem começar a resolver, ok? Então, é isso. Vou interromper a gravação. Obrigado por vocês participarem.